Você acompanha Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp está de volta. Seguimos aqui com mais informações do Parlamento Paulista, do Brasil e do mundo. Abrimos esse segundo bloco falando sobre a suspensão de reintegração de posse e multas em aluguel. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o projeto de lei 146 de 2020, que suspende despejos, remoções e reintegrações de posse judiciais e extrajudiciais em todas as cidades do estado durante a pandemia. O texto prevê que a suspensão ainda valha por mais 3 meses após o fim das medidas de restrição para o combate da Covid-19. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o advogado Ulisses Simões da Silva. Ele é especialista em Direito Civil. Bom dia, doutor Ulisses. Tudo bem com o senhor? Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Jolie. Obrigado pelo convite. É um prazer poder participar e discutir um tema tão relevante. Fico à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas. E o texto, que eu falei agora do projeto de lei é de autoria da deputada Alessi Brandão, do PCdoB, dos deputados Maurici, do PT, e também do Dr. Jorge do Carmo, do PT. E o deputado Maurici esteve aqui ontem para falar justamente sobre esse PL. E ele fala do quanto esse PL é uma conquista social, em especial nesse momento de pandemia. Eu gostaria de começar a nossa conversa justamente falando sobre essa questão de conquista social nesse momento tão peculiar da nossa história. É verdade, Julie. O projeto de lei vai, inclusive, na esteira do julgamento que o STF recentemente iniciou e que, num sopesamento entre um direito privado à propriedade, ao direito ao recebimento de aluguéis, versus um direito fundamental à moradia e à preservação da saúde, principalmente de populações mais vulneráveis, acaba por privilegiar esses direitos fundamentais. Então, sob esse aspecto, de fato, o projeto tem bastante relevância. É evidente que pode sofrer algumas críticas, mas o intuito de preservação da moradia é realmente louvável. E agora falando dessa questão de termos jurídicos, doutor, aproveitando a sua especialidade, o STF também determinou recentemente a paralisação dessas medidas administrativas ou judiciais. O quanto é importante também a justiça voltar esse seu olhar para o social e entender que nesse momento não é fácil já passar por essa crise e também, muitas vezes, como o próprio deputado Maurici ontem disse, os abrigos não comportam as famílias, É verdade. E, sem dúvida, o judiciário tem o seu papel de observância à lei, mas também, principalmente, a Corte Constitucional, o STF, tem como uma das premissas, uma das metas, também fazer essa análise do ponto de vista social e do impacto que as decisões judiciais podem gerar, tanto em relação às questões públicas, mas principalmente às questões sociais. Agora, falando do outro lado, doutor, quais leis, então, amparam esses proprietários de imóveis e locatários? Como é que funciona, então, esse outro lado? Em se tratando de locações residenciais, e este é o foco tanto do projeto de lei aprovado recentemente pela Alesp, como da decisão proferida pelo ministro Barroso, essas locações residenciais são reguladas pela Lei de Locações de 1991 e que, dentre outras disposições, prevê a possibilidade de despejo, em alguns casos, inclusive de forma liminar, sem a oitiva do locatário, nos casos de inadimplemento dos aluguéis. Já em relação às reintegrações de posse, o principal diploma que se aplica é o Código Civil. Em se tratando de imóveis financiados, aplica-se também a Lei de Alienação Fiduciária de 1997 e que igualmente prevê a possibilidade de o credor ou de o proprietário pedir a reintegração de posse no caso de não pagamento do preço ou descumprimento de alguma outra regra contratual.
esses são os diplomas que regem basicamente os direitos dos proprietários. E com relação à aplicação de multas, né, cobrança ou suspensão delas, como é que juridicamente isso funciona, né? Pode acontecer ou vai ser judicializado e lá na justiça, naquela determinada vara, se para essas questões? Como é que funciona esse trâmite burocrático? Normalmente, as penalidades contratuais estão previstas nos contratos de locação ou de venda e compra, que são assinados entre as partes, e, via de regra, o Poder Judiciário aplica as regras contratadas por livre disposição das partes. O que o projeto de lei aprovado pela Alesp faz é suspender a aplicação e exigibilidade de quaisquer penalidades contratuais previstas em contratos de locação durante este período de pandemia, e, como você bem colocou, até 90 dias após o fim do estado de calamidade que vivemos, o que, a meu ver, certamente gerará discussões judiciais por parte dos proprietários se sentirem lesados. E aí, doutora, ao que me parece, entra uma outra situação aí nessa questão de judicialização. Se nesse período, como nós dissemos, não tem essa cobrança e após ali 90 dias, como nós dissemos, também não tem essa cobrança. A cobrança pode ser retroativa? Esse proprietário, ele pode pedir, principalmente esses valores e afins, e logo depois desses 90 dias, que ainda o projeto de lei dispõe, pode acontecer a reintegração de posse no 91º dia, por exemplo? Olha, em relação à cobrança de penalidades, entendo que não, na medida em que a lei prevê a suspensão durante este período, de tal sorte não seria razoável sequer que houvesse a cobrança retroativa, porque isso, a rigor, seria pior para o locatário, para o ocupante, do que se os juros vigessem desde então. Então, até o texto aprovado deixa claro que durante a suspensão não haveria aplicação e não faria sentido aplicar depois. Já em relação ao cumprimento de ordens, eu entendo que sim, uma vez encerrado o estado de calamidade, os 90 dias adicionais previstos pela lei, os mandados pendentes de cumprimento poderão ser cumpridos. Não vejo obstáculo para isso. Agora, doutor, uma outra questão para que as pessoas até entendam o porquê desse projeto de lei ter sido colocado em votação aqui na Alesp e ter sido aprovado. Historicamente, como é que funcionam essas reintegrações de posse, não só aqui no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil? Acho que desde sempre se ouve falar sobre essa questão de reintegração de posse e é algo problemático no país, não só aqui no estado. Qual é a análise que o senhor faz sobre essa questão aqui? Sem dúvida, principalmente num país como o nosso, em que muitas pessoas ainda não têm acesso à moradia, e essa questão é realmente problemática. É certamente uma questão que ganhou contornos mais graves por conta da pandemia, que implicou inevitavelmente em redução de renda de muitas pessoas e atingiu, acho que de forma mais sensível, as populações ainda mais pobres e vulneráveis. Então, de fato, essa é uma problemática. As reintegrações de posse, em geral, como eu te disse, podem até ser ordenadas liminarmente, ou seja, sem a oitiva da parte contrária. Em alguns casos, as remoções ocorrem, inclusive, de forma administrativa, sem a necessidade de uma ordem judicial para isso. Então, de fato, a gente se depara muitas vezes com situações questionáveis do ponto de vista jurídico, ou, se não questionáveis, que de um ponto de vista social causam inequívoco impacto. Então, é uma questão problemática e acredito que mesmo após a pandemia continuará sendo. E nisso o contexto do projeto prioriza esse direito à moradia, acho que dá um fôlego principalmente para essas populações mais vulneráveis. E aproveitando esse gancho, doutor Ulisses, o direito à moradia. A gente sabe que essa questão de habitação, não só no estado de São Paulo, mas também em todo o país, é um tema muito latente e que ficou
ainda mais preocupante nesse momento de pandemia, né? O senhor, sendo especialista em direito civil, falando sobre esse direito das pessoas a ter onde morar. Eu acho que a gente poderia ficar aqui por boas horas discutindo a respeito, mas tentando responder objetivamente a sua pergunta, imagino que o direito à moradia é um dos direitos básicos previstos na Constituição Federal, assim como o direito à saúde, que é uma das causas, inclusive, fundamentadoras do projeto de lei aprovado recentemente pela LESP, que é proteger as populações contra o vírus. Sabidamente, as populações mais vulneráveis tendem a não ter onde morar ou a morar em coabitações com muitas pessoas juntas. Então, eu acho que esse é realmente um problema social que a gente vive e que os nossos governantes certamente têm que ter um olhar para isso. O projeto de lei não resolve nem de perto essa situação e acredito que não seja nem o objetivo dele, mas é certamente uma sinalização de que talvez o poder público esteja olhando para essa questão. Justamente, né, o senhor falou, o projeto de lei ele já é um passo, né, com essa questão de moradias e nesse momento dessas pessoas e dessas famílias em situação de vulnerabilidade, mas na visão do senhor, então, pelo que eu entendi, é preciso mais políticas públicas efetivas com relação a isso, é isso? Certamente, e até falando especificamente sobre o projeto, ele prevê a suspensão, como a gente me disse no começo, o que nem de longe resolve a situação das pessoas, porque com o avanço das vacinas, imagino que o estado de calamidade que a gente vive não tende a perdurar por muito tempo, e então, como eu disse, talvez um respiro, talvez alguns meses de um pouco mais de tranquilidade, o que também vai ser objeto de discussão no judiciário, a gente não tem como fugir, mas e depois da pandemia, como que essas questões ficam? Então, certamente o poder público precisa olhar para essas questões. E essa interlocução, então, das entidades de classe com o legislativo, executivo e também com esses movimentos sociais, me parece ser o caminho para se tentar equalizar. A gente sabe que no curto prazo a gente não vai conseguir solucionar, mas pelo menos pensar em algo para diminuir essa questão. Sem dúvida. O diálogo, eu acho que tanto neste tema como em outros socialmente relevantes entre as iniciativas privadas e o poder público é fundamental. E sobre esse aspecto é que eu acho que concordo plenamente com o que você colocou e talvez um dos pontos que justamente falte é essa interlocução maior entre o público e o privado. E nós estamos falando dessa interlocução do público, do privado, enfim, se ter as esferas e camadas da sociedade conversando. E como que a justiça hoje trabalha essa questão? Digo, há um único pensamento com relação a essas questões sociais? A justiça ela precisa ter um outro tipo de olhar para essas pessoas que estão nesse momento, não só nesse momento, mas que passam por tantas dificuldades. Também é preciso ter um outro tipo de cultura no meio jurídico? Eu acredito que não diria que necessariamente uma mudança de cultura. Eu vejo o judiciário em relação aos demais poderes, ao executivo e ao legislativo, com uma preocupação expressiva em relação a isso. A gente vê exemplos de decisões, principalmente do Supremo Tribunal Federal, positivando esses direitos sociais antes mesmo de o legislador fazer o seu papel. Este exemplo que citei no começo da nossa conversa sobre a liminar do ministro Barroso suspendendo as integrações de posse, despejos no país inteiro, é um exemplo de como a Corte tem olhado para essas questões sociais. Então, eu imagino que, e por outro lado, o judiciário também, de alguma forma, está adstrito àquilo que é legislado. Então, acredito que, sim, a sociedade inteira, inclusive o Poder Judiciário, possa, talvez, implementar este olhar em relação às questões sociais,
mas é papel importante do Executivo e do Legislativo promover as medidas que permitam, inclusive, que o Judiciário aplique essas disposições. Perfeito, doutor Ulisses, muito obrigada, viu, pela contribuição do senhor aqui ao Jornal da Rede Alesp. Um bom dia por aí. Obrigado, bom dia. E agora a gente fala com a nossa repórter, a Priscila Silvério, que continua lá no plenário Juscelino Kubitschek e traz as últimas informações do que acontece por lá. Priscila, quais as novidades nesse momento por aí? Olha, Julie, a reunião aqui conjunta continua, viu? É a reunião conjunta em ambiente virtual das comissões de Constituição, Justiça e Redação e também da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Os deputados estão no momento de discussão do PL 359 de 2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito junto a instituições nacionais e internacionais. Há pouco, então, o deputado Paulo Fiorilo, do PT, lia ali o relatório em separado, né, o voto em separado em que ele produziu. Nesse momento, quem fala é a deputada Janaína Pascoal, do PSL, e eles discutem, então, a aprovação desse projeto. Olha, à tarde, né, tem também várias atividades aqui na casa. 15h acontece 44ª sessão extraordinária em ambiente virtual com a ordem do dia. Vai acontecer, então, aqui no plenário Juscelino Kubitschek, só que também em ambiente virtual. O presidente fica aqui e em ambiente virtual os demais deputados, tá? Para a ordem do dia, tem a votação do requerimento número 297 de 2021, de autoria do deputado Wellington Moura, do Republicanos, entre outros, né, e propõe a constituição de uma comissão de representação com a finalidade de participar das reuniões oficiais promovidas pela UNALE, a União Nacional dos Legislativos Estaduais em território nacional, durante o ano de 2021. Item 2, discussão e votação do requerimento de urgência do projeto de lei 826 de 2017, de autoria do deputado Reinaldo Augusto, do PV. Item 3, discussão do requerimento de votação de urgência do projeto de lei 1141 de 2019, de autoria da deputada Marta Costa, do PSD. Item 4, discussão e votação em regime de urgência do projeto de lei 108 de 2020, de autoria do deputado delegado Olim, do PP. E o item 5, que é a discussão e votação do requerimento de urgência do projeto de lei 62 de 2021, de autoria do deputado Altair Moraes, do Republicanos. Então, a partir das 15h, a Rede Alesp transmite essa reunião e também é possível acompanhar pelo nosso canal no YouTube. Julie. Obrigada, Priscila. Bom trabalho por aí. Desde março, as unidades básicas de saúde da capital paulista não estão agendando consultas, o que tem gerado muitas reclamações. No ano passado, quando as consultas também foram suspensas por conta da pandemia, 55 mil consultas precisavam ser desmarcadas. Desde março, uma portaria da Secretaria Municipal da Saúde suspendeu as consultas nas UBSS por causa da Covid, mas estabeleceu alguns atendimentos que devem continuar. Consultas como a de pré-natal, o acompanhamento de mulheres que deram à luz, ou seja, nos últimos 45 dias, a puericultura, consultas então de crianças pequenas, o acompanhamento de quem tem doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, acompanhamento de idosos com mais riscos, além de portadores de doença infectocontagiosas, consultas odontológicas de urgência, e estão mantidas as coletas de exames, os curativos e as medicações. E as farmácias também devem ficar abertas. A Secretaria Municipal da Saúde da capital informou que as consultas de especialidades, avaliação cirúrgicas, cirurgias e exames nos hospitais estão suspensos, mas não informou quando elas voltarão a ser marcadas. A pasta disse também que o atendimento nas AMAs de especialidades e na assistência complementar estão mantidos, assim como as urgências e emergências relacionados à Covid ou não.
A Petrobras anunciou uma redução de cerca de 2,3% no preço médio da gasolina. Desde sábado, 12 de junho, o litro passou a custar R$ 2,53 nas refinarias. O preço médio do diesel, por sua vez, não será alterado. Desde março, o valor da gasolina caiu cerca de 10%. Os reajustes feitos pela Petrobras não impactaram necessariamente nos preços nas bombas, já que o valor final depende de fatores como impostos e margens de distribuidores. Segundo o IBGE, o preço médio da gasolina acumula alta de 24,7% até maio e de 45,8% nos últimos 12 meses aqui no Brasil. No Tribuna Virtual desta segunda-feira, um dos destaques foi as escolas cívico-militares. Outro assunto apresentado foi a situação dos aposentados e pensionistas no estado de São Paulo. Vamos conferir a reportagem. Escolas cívico-militares e situação dos aposentados e pensionistas no estado foram destaques do Tribuna Virtual desta segunda-feira. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, falou sobre as escolas cívico-militares. A escola cívico-militar é uma escola altamente ideológica, partidária, no pior sentido da palavra, porque ela impõe uma escola excludente, uma escola que não respeita a diversidade, uma escola racista, machista, né, militarizada, que criminaliza a pobreza, os alunos pobres, sobretudo, né, que representa uma grande farsa para desviar o foco dos problemas da educação brasileira, vendendo uma ilusão para os pais, né, de que haverá a melhoria da qualidade. Enfim, eles vendem um projeto que não corresponde à realidade. O deputado Carlos Gianazzi aproveitou o espaço para pedir aprovação na LESP do PDL 22 de 2020, que susta os efeitos do Decreto 65021, de 19 de junho de 2020, que dispõe sobre a declaração de déficit atuarial do regime próprio de previdência do Estado. Eu já fiz uma representação para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, para que ela pressione o governador Dória a revogar esse maldito e perverso decreto que está arruinando a vida, levando à ruína, né, de milhares de pessoas aposentadas e pensionistas do Estado, pessoas que já deram a sua contribuição, que já pagaram a sua previdência, estão sendo arruinadas. As pessoas não conseguem mais comprar remédio, fazer tratamento médico, garantir alimentação e o sustento das suas famílias. As pessoas estão adoecendo ainda mais durante essa pandemia por conta desse confisco criminoso do governador Dória. E o nosso PDL está pronto para ser votado, ele já tem parecer favorável, apenas depende da liberação de uma emenda de plenário que foi apresentada no ano passado, que interceptou a aprovação do projeto, que já estava em votação, pronto para ser votado. Por conta das recentes medidas restritivas do Plano São Paulo, as atividades parlamentares acontecem remotamente. O Tribuna Virtual é transmitido ao vivo a partir da 13h na programação da TV e no canal da Rede Alesp no YouTube. Tayana Conrad, para a Rede Alesp. As obras do Parque Bruno Covas, Novo Rio Pinheiros, começaram nesse final de semana na zona sudoeste da capital paulista. Nessa primeira etapa está contemplado um trecho de 8 quilômetros e 200 metros entre a sede do Pomar Urbano e a Ponte Cidade Jardim, na margem oeste do canal. Também foi assinado contrato para a revitalização do segundo trecho de 8 quilômetros e 900 metros entre as pontes Cidade Jardim e a área de retiro da CPTM, nas proximidades da Ponte do Jaguaré. O governador de São Paulo, João Dória, falou sobre essa iniciativa. No Parque Bruno Covas, teremos várias estações de ginástica, de uma convivência daquilo que o Bruno gostava, da natureza com exercício, e é uma homenagem justa, correta e adequada para o perfil daquilo que o Bruno representou ao longo de sua existência. Ele amava a natureza, amava também a prática de esportes, amava a gente, amava as pessoas.
A população poderá vir para desfrutar um momento de lazer com seus filhos, familiares e amigos, disse o governador. No Parque Bruno Covas, Novo Rio Pinheiros, serão implementadas pistas de skate e também de caminhada, locais para esportes, lazer e cultura, criação de novas áreas verdes e manutenção dos plantios existentes, áreas de descanso e alimentação, facilidades e serviços voltados aos ciclistas, banheiros, assistência de primeiros socorros, conexão intermodal com as ciclovias e com as estações de ônibus, metrô e também CPTM. No total, o investimento privado será de R$ 58 milhões e ocorrerá ao longo dos próximos 5 anos. A revitalização será realizada pelos consórcios Parque Linear Novo Rio Pinheiros, no trecho 1, e Parque Novo Rio Pinheiros, no trecho 2, selecionados por meio de chamamento público. A despoluição do Rio Pinheiros está em andamento, mais de 51% das ações de coleta e tratamento de esgoto já foram concluídas, beneficiando mais de 800 mil pessoas na Bacia do Pinheiros com saneamento básico. Seguindo aqui com o Jornal da Rede Alesp, você sabe, você pode acompanhar sempre, né, como a Priscila nos disse agora aqui no Ao Vivo, lá o plenário Juscelino Kubitschek está na TV e também no nosso canal do YouTube. Paralelamente também no nosso canal do YouTube você acompanha agora aqui o Jornal da Rede Alesp. A renda média domiciliar per capita no Brasil foi de R$ 1.065 no primeiro trimestre de 2021, o que representa uma queda de 10% em relação aos R$ 1.185 registrados no mesmo período do ano passado, segundo o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Trata-se do 4º trimestre seguido de queda da renda na comparação anual. Além da alta na inflação, o número reflete a aceleração, né, do desemprego, que foi recorde no trimestre encerrado em março, com taxa de desocupação de 14,7% em todo o país. O volume de serviços prestados no Brasil avançou 0,7% em abril, após um recuo de 3,1% em março, segundo dados do IBGE. Apesar do resultado, o setor ainda se encontra abaixo do nível pré-pandemia. Segundo alguns especialistas, o crescimento não teve um efeito prático para os segmentos mais afetados. Apenas 2 das 5 atividades pesquisadas nesse setor registraram avanços. Informação e comunicação, alta de 2,5%, e serviços prestados às famílias, alta de 9,3%. que recupera apenas uma pequena parte, então, da queda de 28% registrada em março. O período de audiência pública para a elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2022 no estado de São Paulo acontece, não é aqui, você pode entrar no site lá do governo do estado de São Paulo, www.sp.gov.br, lá tem um espaço justamente dedicado para a LDO de 2020, que você que está em casa pode fazer as suas sugestões para essas reuniões virtuais que vão acontecer nas próximas semanas aqui no estado de São Paulo, como também vai poder acompanhar, então, todo esse debate justamente para que, então, o orçamento do estado seja ajustado para 2022. E agora, por aqui, a gente fala sobre o aprendizado e incertezas da pandemia da Covid-19. Aprendizados na pandemia de Covid-19 foi o tema justamente da edição do ciclo ILP-FAPESP de Ciência e Inovação, que reuniu no início de junho pesquisadores de 4 áreas distintas. Eles apresentaram a contribuição de cada uma delas para a compreensão da doença e dos impactos em seus campos de estudo. E a gente conversa agora com Paulo Saldiva, ele é professor titular do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor?
Ainda não temos o professor Saldiva com a gente. Eu já estava ali querendo conversar com o professor, mas ainda não temos. Mas voltando ao nosso assunto da audiência pública, como eu falava com vocês, agora nós temos uma outra audiência pública. Debate a permanência do IANSP na Santa Casa de Mogi das Cruzes. A iniciativa foi da deputada Marcia Lia, do PT, e a repórter Carolina Franca traz mais informações. O contrato entre o Instituto de Assistência Médica do Servidor Público Estadual e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes foi encerrado no dia 9 de maio de 2021. Desde então, os servidores públicos do Alto Tietê estão sem o pronto atendimento. O evento virtual que tratou sobre o tema foi coordenado pela deputada Marcia Lia, do PT. E agora surgiu essa demanda que é originária aí dos servidores do Alto Tietê, mais especificamente dos que são atendidos na Santa Casa de Mogi das Cruzes. A Cíntia nos trouxe essa dificuldade, como a gente já conhece o assunto, e nós fizemos, inclusive, várias audiências na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com outros deputados que também se preocupam com essa situação do IANSP. Por várias vezes a gente teve servidores públicos aposentados que sofrem muito com essa dificuldade de ter o IANSP próximo o atendimento do IANSP próximo de suas casas, próximo das suas cidades. Nós fizemos várias conversas, inclusive na perspectiva de melhorar as condições do IANSP lá na Assembleia Legislativa. Tentamos negociar um PL de número 52, que foi engavetado e que não caminhou. A servidora municipal, Cíntia Secário, falou sobre a importância de manter esse serviço de saúde, essencial para os funcionários públicos de Mogi e outras cidades da região. Como a deputada falou, são cerca de 30 mil funcionários públicos na região, e esse número a gente multiplica, triplica, quadriplica, quando a gente pensa nos agregados, né? Quando a gente pensa na família desses funcionários. Então, apesar da gente não usar com tanta regularidade, a gente usa, né? Eu não uso sempre, mas eu usei muito, principalmente com os meus filhos. Mães é assim mesmo, né? Às vezes não dá tempo de você correr lá em São Paulo, no Hospital de Servidor Público, então você corre aqui para a Santa Casa. É um atendimento fundamental, né? Todos nós sabemos que a saúde é um direito. Nós precisamos desse hospital, é um serviço fundamental, essencial, não só para Mogi, para Suzano, Itaquá, Ferraz, né? Tanto que teve o convite, né? O convite se estendeu para os profissionais de toda a região aqui do Alto Tietê. De acordo com o vice-presidente da Comissão Consultiva Mista do IANSP, Milton Lana, há um impasse na prorrogação do convênio, já que o governo estadual não repassou os valores firmados em contrato, causando déficit nas contas da Santa Casa. O governo não coloca a parte dele que ele tem que colocar. Ele cobra do Estado, do funcionário público, ele tira o governo tira o dinheiro do funcionário público, mas não passa a parte dele, não repassa a parte dele que ele tem que repassar. E aí a coisa vai ficando complicada e aí vai ficando em déficit. Esse déficit faz com que o governo não aumente a cota que ele tem que passar para aqueles que fazem o acordo com ele, sabe? As santas casas, todas elas, reclamam do pouco dinheiro. Não é só a Santa Casa, não. Nós temos laboratórios já querendo sair, querendo tirar o seu convênio com o Estado. Uma outra situação também é que, mesmo pagando pouco, às vezes o governo não repassa esse dinheiro. O dinheiro não é repassado. Eles passam uma parte, né, pagam o que dá para pagar e outras coisas não pagam. Eles não repassam o dinheiro para as Santas Casas e nem para aqueles que têm o convênio com ele. Por fim, a deputada Marcia Lia, do PT, voltou a se pronunciar na audiência pública. A parlamentar contou como pretende prosseguir com as tratativas sobre o convênio entre a Santa Casa de Mogi das Cruzes e o IANSP. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é pressionar, né, o governo do Estado de São Paulo. A Fernanda vai fazer,
junto com o Marquinhos, junto com toda a equipe, 2 requerimentos. Um requerimento pedindo informações para o governo de São Paulo, para o secretário de Saúde, para o secretário da Casa Civil, para o governador, informações a respeito de como é que estão sendo feitos os convênios com as Santas Casas, quais são os métodos, quais são os tipos de convênio que são feitos com as Santas Casas, para a gente poder entender qual é, de fato, a verdade. Quem fala a verdade é a Santa Casa de Mogi ou é o IANSP, né? E outra coisa que eu acho que é muito importante, que alguém deu aí uma deixa, que é a gente perguntar, na medida em que majorou muito, aumentou muito, um requerimento solicitando quanto é que o IANSP arrecadava, e aí tem que ser para o IANSP esse requerimento, quanto o IANSP arrecadava antes da lei que mudou os critérios de cobrança dos servidores e quanto o IANSP arrecada hoje. E nesse requerimento, solicitar também a informação de quanto é que o governo do estado de São Paulo coloca do seu próprio recurso para a manutenção do plano de saúde do IANSP. Agora sim, a gente fala sobre os aprendizados e as incertezas da pandemia da Covid-19. Aprendizados na pandemia de Covid-19 foi o tema de edição do ciclo ILP-FAPESP de Ciência e Inovação, que reuniu agora no início de junho pesquisadores de 4 áreas distintas. Eles apresentaram a contribuição de cada uma delas para a compreensão da doença e também os seus impactos em seus campos de estudo. A gente conversa agora com Paulo Saldiva, ele que é professor titular do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, doutor Paulo, tudo bem com o senhor? Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, pela honra de estar falando numa casa de leis, numa televisão que divulga políticas públicas. Justamente esse ciclo, né, do ILP-FAPESP já é bem famosa aqui na Alesp, né, e atrai muitas pessoas, já atraía presencialmente muitas pessoas e virtualmente também. Professor, para a gente começar falando sobre essa questão de aprendizados e incertezas, gostaria que o senhor contasse um pouquinho de modo sucinto como foi essa discussão sobre ciência e inovação no início desse mês. Veja, quando surge uma doença nova, você é obrigado a começar do começo. Quer dizer, eu, por exemplo, sou um patologista, nós fizemos as autópsias dos pacientes com Covid-19 desde março do ano passado, procurando entender como o vírus se comportava, para onde ele ia, quais eram os órgãos de choque, e até que a USP fez bonito, porque a USP hoje é a universidade do mundo que mais contribuiu para estudar um pouco sobre a patogenia do vírus usando métodos de coleta de tecido. O que a gente imaginava no início que seria parecido com a influenza, que a gente também acompanhou na pandemia de 2009, mas não, era uma doença diferente. E a ciência, então, se viu frente a um desafio local, que é produzir não só meios de entendimento, como ventilar esses pacientes, como fazer com que a ventilação não comprometesse ainda mais o pulmão, a necessidade de vacinas, a necessidade de suprir equipamentos de segurança, de desenvolver ventiladores de baixo custo e de capacitar as equipes que foram chamadas à UTI, às vezes sem treinamento, porque houve um aumento da demanda. E isso teria que ser feito pela ciência local, né? E eu acho que a resposta, né, da ciência, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, foi muito rápida. Por exemplo, as vacinas, que normalmente demoravam 10 anos entre você isolar, até um pouquinho mais, algumas demoraram quase 80 anos entre você isolar o agente e colocar no braço de alguém, injetar em alguém. Elas foram conseguidas nessa pandemia em 16 semanas, com um avanço extraordinário da doença. O que a gente aprendeu? Que a gente não sabia nada, muito pouco, sobre os coronavírus, e após um ano a gente ainda tem dúvidas em relação a quanto tempo vai permanecer a imunidade, nós vamos ter que tomar vacina possivelmente o ano que vem, mas vai ser contra ou uma variante ou todas as variantes que estão circulando à semelhança da gripe.
nós vamos conseguir manter uma estrutura de vigilância de forma a detectar o surgimento dessas novas variantes e tentar e conseguir controlá-las. Nós vamos ter vacina para o mundo inteiro, porque as vacinas hoje são destinadas a quem mais pode pagar por elas, e não para quem realmente precisa. E isso mostrou num vírus que se transmite por pessoas, pelo contato direto das pessoas, que talvez seja insuficiente. Se surgir uma variante num país distante, ele rapidamente, como aconteceu com as variantes indianas, que 4 semanas depois saiu da Índia e já estava em mais de 60 países. Então, nós vamos ter que modificar coisas que estão além da ciência e que são mais imprevisíveis também. A gestão, a produção de insumos. E eu tenho convicção que, face à demanda futura para beta-coronavírus, nós vamos ter que adquirir a capacidade instalada de produzir as novas vacinas, assim como nós estamos fazendo com dengue, que vai ser talvez a melhor vacina do mundo, sairá aqui do Butantan, e vamos ter que fazer isso também para as vacinas de Covid-19, adaptando-as à realidade brasileira. Então, e finalmente, não queria me alongar nessa parte, teremos também o desafio de lidar com aspectos culturais, como a resistência natural à vacina, que já existia antes dessa pandemia, mas hoje, como nunca, a desinformação correndo nas redes faz com que exista uma reação vacinal, uma reação, digamos, suspeitando que a vacina pode ser, um fator de risco e não de proteção, o que é um fato absolutamente irreal. Professor, tentando destrinchar um pouco essa fala inicial do senhor, né? O senhor falou o quanto se tem aprendido desde o início da pandemia com o vírus, né? O senhor falou, na área do senhor, vocês fizeram as autópsias das pessoas que acabaram falecendo pela Covid-19. Também para a comunidade médica, foi algo inicial, vocês imaginaram uma situação e depois, analisando essas questões, né, o senhor analisando essas autópsias desses corpos, entendendo como esse vírus foi se difundindo na população, tivemos muitas diferenças também para a comunidade médica, tivemos muitos pontos de interrogação? Sem dúvida, porque, por exemplo, a influenza, né, que a gente toma vacina todo ano, o vírus reconhece receptores, ou seja, ele tem a chave para abrir a fechadura de células do sistema respiratório. Então, é uma doença que pode ter manifestações sistêmicas, mas não pela presença do vírus, mas pela reação inflamatória que nós montamos contra ele. Ou das infecções bacterianas secundárias que a gente contrai por estarmos fragilizados pela influenza, mas é uma doença localizada. A primeira informação descoberta que a gente fez foi que o vírus era muito mais agressivo do ponto de vista de lesão do pulmão do que a influenza, ele é muito mais agressivo. Ele também provocava um fenômeno trombótico importante, muito maior, cerca de 8 vezes maior do que os casos de influenza, tanto no pulmão como em via sistêmica. E isso foi uma das contribuições do grupo aqui da Universidade de São Paulo. E depois que o vírus ia para todos os órgãos, a gente identificou no cérebro, em gônadas, fígado, rins, pâncreas, intestino, coração. E isso mostra que o vírus está lá provocando uma inflamação muito mais grave do que os casos de influenza. Mas ainda a gente ajudou a entender as mortes de criança. Ou seja, a resposta inflamatória, tem pessoas que morrem porque o vírus, o principal cenário ocorre no pulmão, mas em crianças, a resposta inflamatória montada contra o vírus, ela pode se manifestar, além das lesões pulmonares, por alterações cerebrais, cardíacas e intestinais. Só um minutinho, professor, a gente já volta. Você que acompanhava a reunião conjunta da CCJR e a CFOP pela televisão, passa agora a acompanhar com a gente, ao vivo, o Jornal da Rede Alesp. Eu converso nesse momento com Paulo Saldiva, professor titular do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP. E a gente está conversando aqui sobre aprendizados e incertezas da pandemia da Covid-19. Professor, pode continuar, por favor. Bom, então, essa resposta em crianças,
não era convencional. Isso foi entendido e muda-se o tratamento dessas crianças, porque você tem que associar medidas anti-inflamatórias importantes. E, finalmente, a gente ainda tem que saber estudar o comportamento das novas variantes, se eles vão ser mais ou menos agressivos, se eles mudam os locais de afecção, e principalmente também acompanhar, digamos, o caso das reinfecções que existem após, mesmo o indivíduo tendo contraído a doença e, eventualmente, às vezes, mesmo sendo vacinado. Felizmente, a vacina produz muita proteção, mas ela pode, em casos raros, provocar situações graves de adoecimento e, eventualmente, morte, numa fração muito pequena. Então, ou seja, a gente nunca parou de aprender e vamos continuar aprendendo. Isso mostra que o vigor do sistema de pesquisa ele tem que ser empregado, né, frente a uma emergência como essa, e prover soluções que sejam adequadas para a nossa cultural, econômica, por exemplo. Nós temos uma população que raramente poderá ficar em isolamento social por tempo muito longo, a não ser que tenha um apoio financeiro para tal. E eu posso garantir que a generosidade das famílias que permite esse estudo, porque a gente faz sem abrir o corpo, nós não tivemos até que desenvolver uma nova forma de fazer a autópsia, fazendo como se fossem biópsias dos órgãos guiados por imagem. E era como se eles estivessem doando conhecimento, não fazendo uma doação de órgão. Essas pessoas fazem parte daquelas criaturas, das pessoas invisíveis que mantiveram a nossa sociedade funcionando. Elas dirigiam aplicativos, dirigiam ônibus, trabalhavam no comércio, varriam as ruas, trabalhavam em creches. São mortes, são crônicas, digamos, anônimas, de uma doença que está impondo uma grande dose de sofrimento para a nossa população. Perfeito. Professor Paulo Saldiva, muito obrigada, viu, pela contribuição do senhor hoje por aqui. Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade e um abraço a todos. A deputada Valéria Bolsonaro e a ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, participaram da gravação de entrevista aqui nos estúdios da Rede Alesp com o apresentador Guga Mendonça. Eles falaram sobre os trabalhos da Frente Parlamentar das Pessoas com Deficiência e também doenças raras aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. Vamos começar o nosso bate-papo, né, deputada, falando um pouquinho dessa frente parlamentar aí de defesa, né, das pessoas com deficiência, mas também das doenças raras, deputada. Eu quero que a senhora dê uma explanação para o nosso telespectador. Nós começamos com essa frente parlamentar aqui, logo que eu tomei posse, em 2019, nós colocamos a frente parlamentar aqui. Indo para Brasília, conversando com a ministra, colocamos o nome, acrescentamos as doenças raras e começamos a levar essa frente parlamentar para os municípios, porque o nosso trabalho é na ponta, e é na ponta que a gente precisa ouvir as pessoas. Então, ficar aqui no Estado, você não consegue ouvir as pessoas no município. Estamos levando, estamos até agora com 45 já protocolados em câmaras municipais e com outros em processo. Então, é uma frente parlamentar que vai chegar na ponta. Os vereadores vão conversar com as pessoas diretamente, trazer para a gente quais são as demandas e aqui no Estado, o que der para resolver, a gente resolve, o que não der, a gente pede auxílio aos universitários e a gente corre para a ministra, a gente corre para os deputados federais, que também são parceiros nossos nesse trabalho. Então, eu acredito que são sementes que nós estamos plantando que darão excelentes frutos. O Legislativo é um fórum especial para fazer a discussão, a adequação da legislação, o cuidado com o orçamento do Estado, da União, do município, para acolher essas pessoas, para atendê-las nas necessidades. Mas a gente traz aqui essa frente parlamentar, o diferencial é que está trabalhando de uma forma transversal. Por exemplo, eu posso falar de pessoas com deficiência lá na FUNAI, porque eu tenho indígenas com deficiência.
Posso falar de pessoas com deficiência lá na escola, lá no MEC, lá no Ministério da Saúde, ciências e tecnologia. Então, veja como que é transversal. Mas eu posso falar de pessoas com deficiência no Ministério da Agricultura. Eu tenho pessoas no campo com deficiência ou com doenças raras. Então, a transversalidade do tema é o que essa frente parlamentar está aqui fazendo. Conversar com todos os entes e especialmente a sociedade civil. Então, vir a essa casa, fortalecer a frente, é dizer às demais assembleias, bora gente, todo mundo no Brasil. É falar com todos os vereadores do Brasil, olha, na sua Câmara de Vereadores, faça aí uma frente parlamentar, organize. Ah, mas eu não sei o que fazer. Liga para a gente que a gente te ajuda, bora. Fale com a nossa deputada aqui no estado, até mesmo outras cidades do Brasil que queira. Procura a nossa deputada e vamos embora todo mundo junto, cuidando de todo mundo. Agora, uma questão que é muito importante, eu tenho certeza que vocês estão cuidando também, é a questão da violência contra os deficientes. Gostaria que a senhora falasse sobre isso. Olha, é sério, esse é um tema muito delicado e muito sério, e nós vamos ter que fazer esse enfrentamento juntos, tá? A violência contra criança, idosos, que nós estamos no Junho Violeta, e a violência contra a pessoa com deficiência, ela é de verdade, ela é apavorante, ela é de nos tirar das mais terríveis emoções e indignações da gente. E aí vem a frente parlamentar fazendo a divulgação dos canais de recebimento de denúncias. E o canal do governo federal é o 100, é o Disque 100. E agora o nosso Disque 100, ele está também em forma de WhatsApp. E é isso que a gente veio fazer aqui em São Paulo, anunciar. O nosso canal em WhatsApp, o nosso número, eu posso dar aqui, claro, mas pede para a produção colocar aqui bem grandão, todo mundo. Anote aí o nosso canal de denúncia, o nosso WhatsApp, 619-9656-5008. Pega a caneta, anota aí rapidinho. 61, que é o Código de Brasília, 99656-5008. Neste WhatsApp, você pode mandar a denúncia. A gente garante o anonimato, o sigilo e a proteção do denunciante. Quando nós começamos a olhar a dificuldade que a gente tem de chegar e saber exatamente o que acontece dentro dos municípios. E uma vez um vereador, conversando com o vereador, ele me falou que o vereador é o para-choque da cidade. Eu falei, é exatamente isso, porque nós não moramos no país nem no estado, nós moramos no município. E no município, quem está ali próximo, todos os dias, nas ruas das cidades, são os vereadores. Eu falei, bom, então é com eles que nós precisamos falar, porque são eles que vão ver quais são realmente as necessidades de cada município, os gargalos, as dificuldades que eles têm, para passar para a gente, para então nós começarmos a trabalhar, que é o que a ministra falou. Não adianta a gente tentar fazer uma política pública sem saber qual é a real necessidade. Então, esse foi o nosso norte para começar a atingir e falar com os vereadores, e está dando muito certo, muito né, ministra? Olha, é no município onde tudo acontece, mas a gente tem que ter essas frentes no Brasil inteiro para a gente atender, inclusive, as especificidades regionais. Trazer o vereador. Eu pertenço a um governo que defende mais Brasil, menos Brasília. A gente não pode construir políticas públicas no Brasil de forma universal. Não existe isso. O Brasil não é uniforme. A mulher indígena pensa diferente da mulher urbana, que pensa totalmente diferente da mulher ribeirinha. Então, a gente tem aí toda essa diversidade para considerar. E o vereador é isso, ele representa essa diversidade. Então, nós estamos caminhando no Brasil para que frentes parlamentares como essa sejam construídas nas assembleias legislativas e nas câmaras de vereadores. Nós queremos fazer uma grande corrente do bem, onde todos podem ali contribuir com um atendimento a essa população. Esse é o nosso maior objetivo, conseguir chegar na população que está precisando, na população que ficou ali à margem, que ficou ali esperando para ser atendida e não conseguiu. O que nós queremos é isso, é escutar o que eles precisam para que nós possamos fazer essas políticas, beneficiar da dignidade para essas pessoas que estão aí à margem da sociedade há tanto tempo. Essa união de forças são os poderes. Isso é a democracia. Sabe, a graça da democracia.
o legislativo interagir com o executivo dessa forma tão extraordinária. É uma ministra e uma deputada. É um ministério e uma Assembleia Legislativa. É isso que é a democracia, essa integração dos poderes e essa interação entre os poderes. E a gente fala agora sobre o dia 15 de junho, hoje, que é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou a campanha nacional de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa e o objetivo é de abordar medidas para prevenir e identificar situações de violência contra esses idosos. E eu converso agora por aqui com o Frederico Afonso, ele é professor de Direitos Humanos. Boa tarde, professor, tudo bem com o senhor? Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde a todos, boa tarde à Rede Alesp, que nos assiste. Uma data importante, uma grande honra falar aqui com vocês. E justamente nós falamos, né, sobre o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e ouvimos agora, então, nessa entrevista que o Guga Mendonça fez com a ministra Damares, que, né, vestia justamente o Disque 100 para essa denúncia com relação aos idosos. Doutor, o que me chama a atenção é esse dado que eu tenho aqui em mãos, né? As denúncias de violência contra idosos cresceram 81% durante a pandemia, mais de 87 mil denúncias. Me parece um absurdo tantas questões com relação à violência ao idoso. Você sabe, curiosamente, eu tive a oportunidade de estar aí presencialmente gravando na TV Alesp para falarmos de violência doméstica, né? Nós focamos muitas vezes que a violência doméstica é apenas a violência contra a mulher. Isso é uma questão da Lei Maria da Penha. A violência doméstica, ela, num primeiro momento, é aquela que ocorre, por óbvio, dentro do ambiente doméstico. E assim como nós tivemos um aumento exponencial da violência doméstica contra as mulheres, nós também tivemos um aumento exponencial de violência doméstica contra os idosos, né? Lembrando muitas vezes que esse idoso é o carro-chefe financeiro daquela casa, né? A quantidade de famílias que são sustentadas tão somente pela renda do idoso é enorme, mas com a pandemia, aqueles que ficaram forçados a não poder sair, com o aumento da convivência intramuros, indoor, ela acabou propiciando, então, o aumento da violência doméstica contra as mulheres, contra os idosos, que nós temos os registros. Vamos focar, claro, hoje da data estipulada pelas Nações Unidas desde 2011, com a conscientização, mas isso foi uma consequência do maior convívio familiar, o maior convívio dentro de casa, né? Agora, doutor, para quem está em casa e entenda justamente quais são os tipos de violência mais comum contra a pessoa idosa e justamente os que têm maior denúncia. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que lembrar que o idoso ele faz parte de um grupo de minoria e vulnerável, né? No Brasil, ainda minoria, nós temos mais não idosos do que idosos. E quando a gente fala de vulnerável, justamente qual é a sua vulnerabilidade, né? Então, nós temos uma série de legislações que protegem o idoso no nosso país, a Constituição Federal, nós temos um tratado recente que ainda o Brasil não ratificou, do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, nós temos o Estatuto do Idoso, mas nem sempre a norma por si só faz prevenção geral, nem sempre a norma ela tem o condão de realmente prevenir. O espírito do legislador é essa prevenção. Então, o que acontece? Nós temos uma enorme quantidade de maus-tratos, e aqui não é só o maus-tratos sob o aspecto físico, corporal, de agressão, né? Há um maus-tratos da questão financeiro, por exemplo, de reter a aposentadoria ou o provento do idoso, de você não dar a guarida para ele de tratamento de saúde quando ele precisa, de você abandoná-lo em casa asilar, né? Então ele acaba tornando-se um estorvo ali para a família quer se livrar. Insisto, muitas vezes quem paga o sustento daquela família é o próprio idoso. Então os maus-tratos eles vão desde um comportamento inadequado até os 13 tipos penais previsto no Estatuto do Idoso. Então, há muita... E a questão até interessante,
porque muitas vezes o próprio idoso ele nega. Lembro de um caso muito próximo que foi me pedido ajuda e era uma questão dentro do condomínio, e ao chegar no condomínio, a viatura policial acabou tocando naquela residência, a filha ou o genro, que eram os dois, inclusive as agressões ocorrem na maioria das vezes pelos próprios filhos, né? Às vezes até, dependendo aí da idade, até dos netos, mas nesse caso, em concreto, foi a filha, o filho que atendeu, pessoas com formação superior. Isso não tem distinção, né? Se tem mais ou menos condição escolar, mais ou menos condição financeira, não escolhe essa questão. E quando a equipe policial chegou, a filha negou, falou que não, e ao chamá-lo, ele havia pedido ajuda, e ao chamá-lo para a porta da sua casa, não era um momento de denúncia em flagrante, era uma queixa que de família em família foi chegando, até que a equipe policial foi lá, pedido e tal, e ele falou, não, eu sou super bem tratado pelo meu genro, pela minha filha. Então, assim como a violência doméstica contra a mulher, nós temos uma subnotificação enorme. A quantidade de casos que efetivamente ocorre e não chega à consciência, não chega ao conhecimento aí das autoridades responsáveis pela apuração. E isso que o senhor salienta agora, essa mesma questão de violência contra a mulher, que às vezes, ou na maior parte das vezes para essas mulheres, é difícil, né, dar esse passo da denúncia, né? Para o idoso, me parece que é difícil dizer que efetivamente alguém da família está maltratando, ou, por exemplo, idosos que estão em casas de repouso, que passam por isso, não é, doutor? Como, então, ajudar esses idosos a entender que precisa denunciar? Não é normal alguém da família maltratar psicologicamente, até mesmo, né, a questão fisicamente. Eu não consigo entender, doutora, como alguém faz isso com um idoso, né? Que pode ser meu avô, minha avó. Eu falo que a violência doméstica, ela é algo que ela beira a irracionalidade, né? Não tem realmente, nós não vamos achar uma explicação plausível do que leva uma pessoa, um filho ou uma filha, a agredir a sua mãe, o seu pai, a sua tia-avó. Não tem quando você menciona, eu não consigo entender, porque realmente a gente não vai achar nunca uma explicação que é razoável, né? A dificuldade de denúncia não a dificuldade de acesso à denúncia, mas a dificuldade justamente de vergonha, né? Então, eu não vou cantar para o mundo que eu estou sendo agredido pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu genro e tal. Então, assim para aquele cenário, aquela roupagem que não é a real. E a dificuldade, que eu sempre comento nas palestras, a viatura policial, se você não tem um grito de socorro, se você não tem um vizinho que consegue enxergar, se ele não comentou, a viatura ela passa na rua e ninguém vai saber que está acontecendo uma agressão, uns maus tratos ou algo, até mesmo um crime naquele momento, porque você não tem como enxergar, não tem como policiar o corredor das casas, né? Então você tem uma série de tipos penais. Você tem 3 telefones aqui que são de amplo conhecimento: 190, o telefone da Polícia Militar, você tem 181, Disque Denúncia, você tem o Disque 100, que bem frisou, a ministra Damares estava com a camiseta escancarando. São 3 telefones de emergência, tem que falar, e no mínimo tem que conversar com alguém, né? Se ele não tem, se ela, ele, o idoso, a idosa, e a gente pode ter o idoso somatizado em vulnerabilidades, pode ser a idosa, então ela já é vulnerável por ser mulher e idosa. Você pode ter um idoso, que é muito comum, já com alguma deficiência física, em razão, inclusive, da sua própria idade. Então, eu vou somando as vulnerabilidades e as dificuldades para essa pessoa. Então, o que acontece? Ele tem que, se ele não consegue discar, porque às vezes ele não tem acesso a um telefone. Nós tivemos um caso recente aqui no estado de São Paulo, que uma mulher vítima de violência doméstica ligou e falou que estava pedindo uma pizza, e o policial teve ali a sensibilidade de entender que ela estava pedindo um socorro. Então, essa é a realidade, a dificuldade da pessoa realmente gritar por um socorro, e não é gritar de sair o brado da sua própria boca, mas uma realidade da vergonha. Então, ele tem que conversar, tem que pedir ajuda, e aquele que recebe, que tem o conhecimento, ele tem que denunciar, como foi esse caso que chegou ao nosso conhecimento por familiares. Falou, olha, não conseguimos resolver, mas vai um alerta. Não teve uma questão de flagrante, mas mostrou-se para a família que já era de conhecimento das autoridades policiais
que aquele senhor estava sendo vítima de agressão. Tem que falar, tem que superar o muro da vergonha, tem que escancarar, tem que comentar, tem que pedir ajuda, não tenha dúvida disso, né? E essa violência, ela é psicológica, ela é física, ela é financeira, ela é de abandono, né? Os tipos penais no Estatuto do Idoso são, como eu falei, são 13 crimes, mas a gente tem que evitar chegar até o que a gente chama da última questão, que é o crime, né? Então, porque isso não começa muitas vezes com crime, se começa justamente com uma falta de educação, um comportamento inadequado e vai subindo o degrau ali justamente da falta de convivência harmônica até chegar num tipo penal. Tem que denunciar, tem que gritar, tem que ligar 190, tem que ligar 181. A pessoa pelo 181 diz que denúncia, ele não é obrigado a se identificar. Então, são denúncias com proteção de sigilo das informações ali do denunciante. Tem que denunciar, tem que superar a barreira. É surreal em 2021 a gente ter agressão ainda contra idoso, contra idosa, aqueles que nos trouxeram ao mundo. Não vai encontrar nenhuma resposta plausível nesse sentido. Temos que parar de ter vergonha, temos que colocar, sim, a colher, temos que colocar o dedo alheio, temos que denunciar, não podemos tomar conhecimento desse tipo de informação e ficarmos silentes. Perfeito, doutor. Muito obrigada, viu, pela contribuição do senhor aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom trabalho por aí. Obrigado. A USP é a 121ª melhor universidade do mundo, de acordo com a University Ranking, divulgado pela consultoria britânica especializada em ensino superior. O Brasil é o país latino-americano com mais instituições classificadas no ranking, 27 ao todo. Depois da USP, a melhor posicionada foi a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, na posição 219. No topo da lista está o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que lidera o ranking pelo 10º ano consecutivo, seguido da Universidade de Oxford. O governador João Dória apresentou ontem no Palácio dos Bandeirantes a nova fase do programa Novas Estradas Vicinais, que vai beneficiar outras 140 vias com 1.531 quilômetros de melhorias e investimentos de 1,8 bilhão de reais de recursos do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Segundo o governador, o programa coordenado pelo DER, o Departamento de Estradas de Rodagem, já soma investimento de 2 bilhões e 290 milhões e vai gerar 25 mil empregos entre vagas diretas e indiretas. De acordo com o DER, as obras devem começar em julho e, somando as duas fases, são 279 vicinais beneficiadas e 3.094 quilômetros de melhorias aqui no estado de São Paulo. O deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor do Republicanos, esteve no município de Santa Isabel com autoridades locais e entregou à Areninha obras construídas por meio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 315 mil. A Areninha é um espaço composto por um campo de futebol society, quadra de basquete 3x3, equipados com iluminação LED e arquibancada. Também esteve presente o secretário de Esportes, o Aildo Rodrigues. O parlamentar disse que esporte é saúde e qualidade de vida e que, além disso, vai continuar lutando em busca de serviços de qualidade aos cidadãos e aos outros municípios de todo o estado. O Palácio 9 de Julho, sede aqui da Assembleia Legislativa, está iluminada na fachada com as cores vermelho e verde até o dia 18 de junho, com referência à bandeira de Portugal. É uma maneira de homenagear a comunidade lusitana pelo Dia de Portugal, de Camões e de comunidades portuguesas, comemorada em 10 de junho. Essa data comemorativa foi instituída no estado aqui de São Paulo através da Lei 7.820 de 1992, do ex-deputado Hélio Asnaldo. O ex-parlamentar disse que Camões é a própria imagem da intelectualidade, tenacidade e bravura desse povo que saiu à procura de novos mundos. O estado comemora também o Dia Estadual da Comunidade Luso-Brasileira no dia 22 de abril, que é o dia do descobrimento do Brasil.
A Lei 13.451 de 2009 foi instituída pelo ex-deputado Fernando Capês e destacou que a sociedade paulista não pode esquecer os elementos fundamentais da formação nacional brasileira, que é justamente a herança portuguesa. Agora, mais entrevista por aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente fala sobre o uso de termoelétricas na produção de energia. O Ministério de Minas e Energia publicou portaria que amplia a possibilidade de acionamento de usinas termoelétricas sem contrato vigente de comercialização de energia. A portaria também autoriza o uso dessas termoelétricas movidas a carvão, diesel e biomassa. Na regra anterior, só era permitida a modalidade para usinas a gás natural. A medida atual tenta evitar o racionamento de energia. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o Frederico Araújo. Ele é presidente da Associação Brasileira das Empresas de Conservação de Energia, ABESCO. Boa tarde, Frederico. Tudo bem contigo? Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, tudo ótimo. E com vocês? Um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é nosso. Todo caminhando, Frederico. Essa questão, né, de usar as termoelétricas na produção da energia no momento em que a gente ouve sobre uma grande crise hídrica que está por vir aqui no Brasil. O quanto é essencial esse uso dessas termoelétricas? O uso das térmicas ou das termoelétricas no Brasil, nesse momento, é essencial porque ele dá confiabilidade para a geração de energia no Brasil. A gente tem uma matriz energética com base na energia hidrelétrica, né? Ou seja, a gente precisa dos reservatórios e do volume de chuvas no Brasil, uma vez que esse volume de chuva ele vem se apresentando baixo, né? E esse volume de chuva ele está baixo desde do final do ano passado, onde a gente já entrou em bandeira 2 vermelha, né? Ele se faz necessário o uso das térmicas, porque é uma fonte de energia que dá confiabilidade, porque ela não usa uma matriz renovável, ela usa uma matriz que é a base de gás natural ou de óleo, né? E justamente, Frederico, quais são esses impactos e o impacto para o meio ambiente? A gente está falando de crise, né, hídrica, então falta de água para se gerar essa energia. O uso da termoelétrica, ela é melhor para o meio ambiente? Para quem não conhece essa questão, como é que funciona? O uso da termoelétrica, ela não é a melhor opção para o meio ambiente, porque nós estamos falando de uma usina de energia térmica, ela usa 2 componentes, que é a base de petróleo, né, que é o gás natural, né, que sai dos poços de petróleo, ou o próprio óleo diesel. Então, a gente tem 2 fontes de energia que são poluentes, né? Diferente disso, a gente tem aí as eólicas, as gerações de biomassa, biogás enfim, e a hidrelétrica, que são todas essas gerações que são tidas como renováveis no país. Então, o uso das térmicas não é a melhor opção em termos de sustentabilidade ambiental, mas ela traz, né, no ambiente que a gente está vivendo nesse momento, ela traz, como eu disse anteriormente, uma confiabilidade para o sistema elétrico nacional, porque ela traz uma geração mais constante e com segurança para o nosso sistema. Agora, Frederico, uma outra questão. A gente está falando de crise hídrica, isso vai de encontro também à produção de energia. A gente corre risco de um apagão nesse momento? Olha, assim, as previsões do governo nesse momento, elas não trazem o risco do apagão a curto prazo. Mas se a gente, por exemplo, não tivesse essas térmicas sendo ativadas e o volume de térmica ativada é maior do que no mesmo período do ano passado, a gente começaria a ter um problema, assim, e um risco de apagão no Brasil. Inclusive, o governo está se discutindo a trazer uma medida provisória falando de racionamento de energia. Então, eu acredito muito que esse racionamento a curto prazo, ele é mais preventivo e que a gente, se continuar no nível de crescimento que o país está nos próximos anos, possivelmente aí a gente tem
um risco, sim, de uma crise energética mais grave no país. E, Frederico... A crise só não é tão... Desculpa, a crise só não é tão grande nesse momento, porque a gente viveu um momento de retração econômica, né, no ano passado. Com a Covid, o Brasil não cresceu tanto. Mas esse ano a gente já vê um crescimento do PIB, o que traz um maior consumo de energia elétrica, né? E aí, sim, a gente tem esse potencial de risco aí, sim. Essa sua fala me remete a uma outra questão, de eficiência energética, que é algo que eu já ouvi muito da Abesco falando. Como que a gente pode ajudar em casa, por exemplo, a ter essa eficiência energética? Se é que dá para em casa a gente usar isso? Olha, quando a gente fala das nossas casas, a gente tem que pensar, em primeiro momento, no hábito de consumo, né? Como é que a gente está consumindo a nossa energia elétrica? E aí, baseado nesse hábito, né? O que são os hábitos de consumo? Eu estou ligando um aparelho de ar-condicionado ou hoje, e nas regiões mais frias do país, um aquecimento elétrico da minha residência, eu estou deixando uma janela aberta, uma porta aberta. Isso é um hábito errado, né? Se eu ligo um ar-condicionado ou um aquecimento, eu tenho que fechar aquele ambiente para a gente preservar o calor ou o frio daquele ambiente. Né? O uso de uma geladeira, né? Eu não posso deixar essa geladeira aberta na minha residência, olhando lá, né, para a geladeira sem saber o que eu vou pegar lá dentro. Né? Isso a gente vê muitas crianças fazendo. Né? E aí a gente tem que ter um hábito de não abrir essa geladeira várias vezes ao dia, não colocar alimentos quentes lá dentro, usar o chuveiro elétrico nesse momento de inverno que nós estamos vivendo no país, né, com banhos mais rápidos, né, tentar no verão utilizar aquela opção verão do chuveiro elétrico, usar lâmpadas, se possível, de tecnologia LED, aparelhos com selo Procel, né, não deixar equipamentos no stand-by, né, naquela luzinha vermelha que fica nos equipamentos eletrônicos, né, na TV, enfim, tirar um micro-ondas da tomada. Esses são alguns hábitos que nós podemos fazer em nossas residências. Perfeito. Frederico, eu agradeço a sua contribuição por aqui. Muito obrigada, boa tarde. Obrigado você. E eu chamo ela já, Melissa Araújo, para conversar com a gente, porque coladinho agora... Terminando, começa a Tribuna Virtual. Exatamente, boa tarde, Júlio, boa tarde a quem está em casa. Esse é o espaço, como a gente vem comentando aqui, para que o deputado possa conversar com o seu eleitor, conversar com a população do estado de São Paulo, prestar contas, né, do mandato. Muito importante, é isso. É isso mesmo. Então, o Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Nós voltamos amanhã no nosso mesmo horário. E você continua, então, acompanhando a nossa programação da Rede Alesp com o que eu falei. Tribuna Virtual começa agora com a Melissa.